Quem não gosta de ser surpreendido com uma boa notícia? Especialmente se essa notícia tiver o poder de mudar o rumo da história. O que inicialmente foi um grande susto, na verdade se tornou um dos encontros mais emocionantes da Bíblia. Agora se prepara, porque a lição dessa semana está repleta de boas notícias e encontros incríveis que valem a pena ser relembrados. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E nessa semana nós queremos mandar os abraços para os adolescentes da Igreja Central de Curitiba, no Paraná. Nós estivemos com eles, uma turminha bem legal, foi muito bom estar com vocês e fica aí o nosso abraço. Nosso abraço também vai para o Clube de Desbravadores Constelações do Sudoeste da cidade de Irajuba, Bahia. Para as bases, os Escolhidos e Falcon Teens do Distrito Alto Boqueirão, da cidade de Curitiba, no Paraná. E para a base UFC e os Desbravadores da Igreja do Iguape, Curitiba, Paraná. Com quem nós também estivemos, neste fim de semana passado. E para você que é novo aqui no canal, primeiro vídeo que está assistindo, aproveita, quando a gente está falando isso aqui, e clica naquele botão vermelho escrito inscrever-se para participar aqui do canal também. E se você já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e compartilhar o vídeo com quem você gosta. E agora, vamos para o vídeo. Era o primeiro dia da semana. Bem cedinho, as mulheres que tinham estado ao lado da cruz de Jesus foram até a sepultura. A intenção delas era ungir o corpo de Jesus com perfumes e especiarias. Tudo tinha acontecido muito rápido na sexta-feira. Elas ainda estavam tentando assimilar os últimos eventos. Mas o amor pelo Mestre transpôs todas as barreiras do medo. Elas precisavam fazer algo, elas nem sabiam como. Será que alguém concordaria em enrolar com a pedra para que elas pudessem cuidar do corpo de Jesus? Como será que os soldados reagiriam ao ver aquelas mulheres? Muitas dúvidas pairaram na mente delas, mas logo elas teriam uma surpresa. Bom, uma surpresa não, várias. Bem, a primeira surpresa foi não encontrar os soldados. Para onde eles teriam ido? A segunda surpresa foi ter visto que a pedra já havia sido removida. Depois, veio um brilho no céu e a terra tremeu. E mais uma surpresa. A sepultura estava vazia. Será que essa era uma boa notícia? Maria Madalena, aquela que havia lavado os pés de Jesus com as lágrimas, secado com seus cabelos e ungido Jesus com o perfume mais precioso da época, para não deixar passar a oportunidade de mostrar como ela o amava e que ela estava grata por ter sido perdoada, essa mesma Maria foi a primeira a chegar no túmulo. Vendo que a pedra tinha sido removida, Maria saiu correndo e foi avisar os discípulos. Imagine Maria chegando esbaforida, com pressa e quase sem conseguir respirar, e dizendo ali para Pedro e João, que é identificado no texto escrito por ele mesmo, humildemente, como o outro discípulo a quem Jesus amava, e ela dizendo: rápido, venham, tiraram o corpo do Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. A reação dos dois discípulos chega a ser até engraçada. Nós não sabemos se eles foram correndo para lá achando que Jesus havia ressuscitado ou se eles estavam com medo do corpo realmente ter sido roubado. Mas veja como João descreve aqui. Pedro e o outro discípulo, que é João, foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Essa poderia até ter sido a reação de João, que a essa altura já tinha aprendido a ser mais cauteloso, mais comedido, não tão impulsivo, mas não seria a reação de Pedro, não. Pedro chegou e entrou. E o que ele viu o deixou surpreso, mas também foi o maior indício de que Jesus realmente poderia ter ressuscitado. Vamos ver o que diz aqui? Então, Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte.
O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Você percebeu qual foi o detalhe importantíssimo dessa história? Qual foi a evidência para os discípulos de que Jesus só podia ter ressuscitado e não ter tido seu corpo roubado? Quem, em sã consciência, roubaria um corpo e ainda deixaria tudo dobradinho? Os panos que envolviam Jesus estavam dobrados. Isso é uma prova de que Jesus, ele faz as coisas com ordem. Ele até teria uma desculpa se ele quisesse, estava com pressa. Podia ter deixado tudo bagunçado, né? Às vezes é a desculpa que a gente dá quando o quarto não está organizado, mas não foi o caso. E esse detalhe é ampliado no livro O Libertador, quando Ellen White descreve o que estava acontecendo da seguinte forma: o próprio Cristo arrumou as vestes mortuárias com todo cuidado. Enquanto o poderoso anjo vindo do céu afastava a pedra, outro anjo entrou na tumba e desatou os panos que envolviam o corpo de Jesus. No entanto, foram as mãos do Salvador que dobraram cada um deles, colocando-os em lugar adequado. Aos olhos daquele que guia tanto a estrela como o átomo, nada é sem importância. O que pode ter passado pela cabeça de Pedro e João? O fato é que quando eles viram a sepultura vazia, eles voltaram correndo para Jerusalém. As outras mulheres tinham sido avisadas pelo anjo que era necessário que Jesus fosse entregue nas mãos de homens pecadores, que fosse crucificado e ressuscitasse no terceiro dia. Então era isso! Agora elas se lembraram das palavras de Jesus e, cheias de alegria e com muita pressa, elas correram para contar para todos. Mas Maria não estava ali, ela não tinha ouvido a boa notícia. Que estranho, parece que os grupos estavam se desencontrando o tempo todo. As mulheres chegam, Maria vê primeiro, volta, chama os discípulos chegam, pelo jeito as mulheres já tinham saído, e Maria por fim chega e fica sozinha ali, triste, olhando para a sepultura vazia. Enquanto estava chorando, Maria viu 2 anjos dentro da sepultura, um à cabeceira e outro aos pés de onde Jesus havia estado, mas ela não se reconheceu. Eles perguntaram por que ela estava chorando. A resposta foi: levaram embora meu Senhor e não sei onde o colocaram. Ela então se virou e ela ouviu outra voz perguntando por que ela estava chorando e a quem estava procurando. Maria achou que fosse o jardineiro e por isso corajosamente disse: por favor, me diga onde o Senhor o colocou, que eu levarei o corpo de Jesus para outro lugar. Você sabe por que Maria respondeu assim? Sabe o que ela pensou? Veja o que está escrito aqui. Se aquele sepulcro do homem rico era considerado por demais honrado para Jesus, ela mesma conseguiria um lugar para ele. Havia uma sepultura que a voz do próprio Cristo havia deixado vazia, aquela onde estivera Lázaro, seu irmão. Jesus deve ter sorrido. Ele sabia que Maria seria capaz de fazer aquilo mesmo. Estava na hora dele se revelar. E com sua voz familiar, ele a chamou pelo nome: Maria. Maria então enxugou as lágrimas e viu as marcas nos pés de Jesus. Era o seu mestre. A sua primeira reação foi tentar abraçar os pés de Jesus, mas ele disse que ela não deveria tocá-lo, pois ele ainda não tinha voltado ao Pai. Mas ele tinha uma tarefa muito especial para ela. Ela devia anunciar aos discípulos, que Jesus chamou de meus irmãos, de que ele estava voltando para o Pai e Pai deles também. O que você acha que Maria fez? Ela com certeza fez tudo exatamente como Cristo mandou. Que privilégio foi dado a Maria! Jesus mais uma vez continuou surpreendendo aqueles que o amam. Os discípulos tiveram um pouco de dificuldade para acreditar. Às vezes achavam que aquela notícia era boa demais para ser verdade. Por 3 vezes a mensagem lhes foi enviada. Até que eles decidiram, quem sabe, dar um crédito ao testemunho das mulheres. O que eles tinham a perder afinal? Talvez tivessem que começar a ver as coisas pela perspectiva de Jesus. Se ele estava mesmo ali, eles não deveriam perder esse encontro marcado na Galileia.
Ah, e tem mais um detalhe. Esse convite deveria ser feito especialmente para Pedro. O nome dele foi mencionado. Parece que Jesus gosta de fazer isso, né? Chamar as pessoas pelo nome, mencionar o nome, mostrando a importância que elas têm para ele. Por uma boa razão, Jesus tinha interesse que aquele discípulo estivesse ali, naquele encontro marcado. Mas isso a gente vai saber numa outra lição. A primeira lição dessa história é que aprendemos com o exemplo de Jesus. Ao ressuscitar, ele deixou tudo em ordem, mostrando que os detalhes importam sim. Combina muito com o Jesus das Escrituras a ação de deixar tudo arrumado e de dobrar os lençóis. Você já ouviu a expressão: se você quer revolucionar o mundo, comece organizando o seu quarto? Não adianta querer revolucionar o mundo se você não cuida nem daquilo que é seu dever de cuidar. Por isso, siga o exemplo de Jesus. Os seus pais e seus amigos agradecem. A segunda lição tem a ver com a postura dos discípulos. Observe que eles ficaram com medo e demoraram para acreditar no que estava acontecendo. O medo cega as pessoas. Eles tinham medo de estar se iludindo com aquela notícia e acabaram não acreditando na maravilhosa notícia de que Jesus havia ressuscitado. Às vezes, o mesmo acontece com a gente. A gente fica se apegando às coisas ruins, às coisas tristes e nos esquecemos das maravilhosas promessas que Deus nos fez. Veja o que diz aqui acerca do comportamento dos discípulos nesse episódio. E pensar que todo esse tempo eles podiam estar se alegrando com a ressurreição do Salvador. Muitos ainda estão fazendo como os discípulos. O Salvador está bem ao lado deles, mas seus olhos banhados de lágrimas não o reconhecem. Fala-lhes, mas eles não entendem. Hoje, Jesus diz para você: não chore, eu estou vivo, eu não vou deixar você desamparado. Eu conheço sua tristeza, eu ouço o seu clamor e eu estarei sempre ao seu lado. Por isso, enxugue suas lágrimas e sorria. Eu voltarei em breve.